Você sabe quando é necessário o uso de hormônios? Meu nome é Marcos Stack, eu sou médico e eu trabalho com isso diariamente. Atualmente, fazer o uso de hormônios não é segredo para ninguém. E é claro que existe uma forma de fazer isso corretamente, e a forma de fazer isso corretamente justamente é com acompanhamento médico, que é quem tem a capacidade, ou pelo menos a legalidade, de fazer a prescrição e fazer o acompanhamento da utilização desse tipo de fármaco. Muito se fala hoje em reposição hormonal, em modulação hormonal, e provavelmente muitas pessoas acabam ficando em dúvida do o que é certo, o que não é, e até onde a gente pode levar em consideração o tipo de informação que a gente encontra na internet de forma vasta. Todos os seres humanos envelhecem e nesse processo de envelhecimento, com o passar dos anos, a gente tem um declínio em diversas funções do nosso organismo. E uma delas é justamente a função endócrina, onde diversos hormônios eles acabam reduzindo com o passar do tempo e reduzindo com a idade. Um dos exemplos que eu trouxe aqui hoje para conversar é o próprio hormônio do crescimento, o GH. O GH tem um pico na sua secreção e na sua função justamente nos primeiros anos, nas fases de crescimento da infância, onde eu tenho maiores níveis desse hormônio, justamente do crescimento, para fazer com que a pessoa ganhe em estatura e em peso. Então, uma criança pequena ela acaba se tornando um adulto maior. A partir de certo ponto da vida adulta, não se sabe exatamente com que idade, em algumas pessoas mais cedo, em outras mais tarde, eu vou tendo um declínio justamente da produção e da secreção desse hormônio do crescimento. Ele é responsável não só pelo crescimento na infância, mas também por diversas outras funções no nosso organismo. A gente tem um pico de secreção ao longo do dia, justamente nas primeiras horas de sono, nas primeiras 2 horas de sono profundo, e a gente também pode fazer um novo pico de secreção de GH após a atividade física intensa. Mas esses picos eles vão diminuindo a sua amplitude com o passar do tempo. Uma vez que pessoas podem apresentar deficiência de hormônio de crescimento, do GH, eu tenho para esse público a possibilidade de fazer reposição, né? Então, em idosos com deficiência de hormônio de crescimento, eu posso lançar mão de fazer reposição numa dosagem específica para aquela pessoa e para aquela condição. Muito se fala em utilização estética de GH ou até mesmo para ganho de performance, mas isso é uma coisa que a gente vai deixar para alguns outros vídeos aqui. Hoje o papo é sobre justamente declínio de produção e reposição hormonal. Outro hormônio que pode apresentar uma queda com o passar do tempo, com o passar dos anos, é os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, né, conhecidos como T3 e T4, que é a triiodotironina, o T3, e a tiroxina, o T4. Com o passar do tempo, as nossas glândulas endócrinas, de forma geral, elas perdem função. E eu tenho, sim, uma diminuição gradual da produção hormonal. Na tireoide, na maior parte dos casos, quando eu tenho uma deficiência hormonal, eu tenho uma doença associada. E a doença mais comum é a tireoidite autoimune, famosa tireoidite de Hashimoto ou doença de Hashimoto, que foi a primeira pessoa que descreveu esse quadro. O que acontece? Eu tenho a presença de alguns anticorpos que acabam atacando, de certa forma, a minha tireoide, fazendo com que ela diminua progressivamente a sua produção hormonal. Eu sei que os hormônios tireoidianos meio que virtualmente atuam em todas as células e todos os órgãos do corpo. Então, se eu tenho um prejuízo, se eu tenho uma diminuição nessa secreção hormonal, eu vou certamente apresentar diversos sinais e sintomas. O problema é que quando eu tenho deficiência de hormônio de tireoide, os sinais e sintomas eles são, na maior parte das vezes, bem inespecíficos. Então, constipação, ficar com o intestino preso, algumas alterações de pele, diminuição do turgor de pele, prejuízo na qualidade de sono, alterações relacionadas à saúde mental, diminuição da disposição de dia a dia, dificuldade para perda de peso, que
não são sintomas específicos da doença da tireoide, de deficiência hormonal, e podem ser sintomas de diversas outras patologias, por isso são ditos inespecíficos. Na presença de alguns sinais e sintomas, e obviamente levantando a suspeita do médico sobre um problema de tireoide, a gente faz um exame complementar, a gente dosa esses hormônios e a gente pode então chegar ao diagnóstico. Uma vez constatada a deficiência ou o declínio, o prejuízo ou a doença de Hashimoto propriamente dita, a gente precisa, obviamente, tratar. E o tratamento da deficiência dos hormônios de tireoide vai ser justamente com reposição do hormônio de tireoide. Eu não vou ter muito o que fazer. Outra coisa que causa deficiência de hormônio de tireoide é a ausência da tireoide. Então, existe hoje uma prevalência que até é crescente na quantidade de pessoas com câncer de tireoide, principalmente em adultos mais jovens, e o principal tratamento do câncer de tireoide é justamente eu tirar a glândula, remover a glândula, ou cirurgicamente, ou fazendo uma coisa chamada ablação, que é eu tirar a função dessa glândula usando uma carga de iodo radioativo, onde a tireoide vai captar esse iodo e vai perder função. Uma vez que eu não tenho tireoide produzindo hormônio, eu preciso dar um jeito nisso. Então eu vou repor hormônio de forma exógena, comprimido diariamente. Extremamente simples de tratar, extremamente simples de acompanhar, qualquer médico pode fazer esse tipo de coisa. Mas, novamente, é um outro hormônio que acaba sendo abusado no meio do esporte, no meio fitness, e que pode sim trazer diversas consequências aí no futuro. E quando a gente fala em outra classe de hormônios, vamos dizer assim, a gente tem os famosos hormônios sexuais. Principal hormônio sexual feminino, estrogênio, principal hormônio sexual masculino, testosterona. Esses dois, sim, eu tenho uma queda na produção progressiva com a idade, e falando em testosterona em homens, a partir dos 30 anos a gente já acaba tendo um declínio progressivo. Isso é mais evidente nas mulheres que acabam entrando em menopausa, onde a menopausa é a falência da função do ovário em produzir hormônios. Então eu tenho um ovário que não produz mais estrogênio e a partir daí eu não tenho mais ovulação e, consequentemente, eu não tenho mais menstruação, então é muito mais fácil de se chegar ao diagnóstico de menopausa e deficiência hormonal. Quando eu tenho uma mulher em fase de pós-menopausa, onde ela passou por aquele período e ela já não tem mais produção hormonal, em alguns casos eu posso sim fazer reposição e eu vou ter alguns benefícios relacionados à reposição de estrogênio na menopausa, né? Melhoria de massa óssea, onde a deficiência de estrogênio diminui a quantidade de cálcio nos ossos, então eu diminuo a fragilidade dessas mulheres. Nas mulheres, o estrogênio tem um papel importante na questão de manutenção e ganho de massa muscular, então a deficiência dele causa uma perda de massa muscular e um aumento do acúmulo de gordura, e eu posso ter uma composição corporal mais estável ou até melhorada com a reposição, né? Ou vou piorar a composição corporal uma vez que eu não tenho estrogênio. E eu tenho um papel do estrogênio como um hormônio preventivo do ponto de vista cardiovascular. Isso até é um pouco controverso, mas a ausência dele pode sim culminar com mais eventos cardiovasculares e a ausência de estrogênio piora o meu perfil de colesterol, que em última análise também vai aumentar o meu risco cardiovascular. Então, nas mulheres onde eu não tenho contraindicação, se eu fizer reposição de estrogênio, eu posso sim ter uma melhoria na qualidade de vida e até uma melhoria na saúde global depois dessa fase da menopausa. E nos homens, a gente tem descrito a andropausa, né, que seria a diminuição da produção de testosterona com a idade, mas isso é uma coisa que não tem uma idade para acontecer e geralmente quando acontece é em idades muito mais tardias do que a menopausa em mulheres. Pensando em homens, o que é mais comum a gente ver ou fazer diagnóstico de hipogonadismo, de deficiência propriamente dita de testosterona, independente da idade. Existe hipogonadismo no idoso? Obviamente que sim, né? E independente da idade, uma vez que eu tenho o diagnóstico de hipogonadismo, de deficiência de testosterona, eu farei o tratamento com reposição hormonal. Em jovens, algumas causas podem ser reversíveis. Por exemplo, a obesidade.
Obesidade é uma causa secundária de hipogonadismo, onde um indivíduo obeso, homem, ele tem uma diminuição da produção de testosterona e eu posso sim lançar mão da reposição nesse indivíduo, facilitando o processo de perda de peso e resolvendo o problema que está causando o hipogonadismo. Essa reposição não é uma reposição que vai durar para o resto da vida, uma vez que mudando o estilo de vida e a pessoa perdendo peso, eu vou voltar à produção hormonal natural, normal, né? Eu vou voltar à produção de testosterona. Então eu poderia suspender neste momento o tratamento de reposição e fazer o indivíduo voltar a ter a vida normal com hormônios produzidos por ele mesmo, endogenamente, igualmente normais. Com a idade, com a atrofia ou a perda de função testicular, eu não tenho esse aspecto reversível do hipogonadismo. Então, se eu faço um diagnóstico de deficiência hormonal no idoso ou de hipogonadismo no idoso, é bem provável que, partindo para a reposição hormonal, é algo que vai durar o resto da vida. E, mesmo em jovens, causas genéticas, causa de hipogonadismo primário, né, com doença no próprio testículo que não me permite a produção de testosterona e de espermatozoides, eu devo fazer reposição hormonal, independente da idade, e essa reposição hormonal numa causa irreversível de hipogonadismo vai invariavelmente durar o resto da vida. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e dar o like aqui no vídeo, porque me ajuda muito na produção de novos conteúdos aí de qualidade para todo mundo. Quando a gente fala no âmbito do esporte, atletas e na utilização de hormônios, a história acaba mudando um pouquinho. Muita gente fala em TRT, em terapia de reposição de testosterona, principalmente homens, associados a uma melhoria no desempenho esportivo. Isso é uma coisa bem comum e que ficou muito falada no meio da luta, né? Os lutadores, o UFC e tudo mais. Mas será que realmente é assim? Uma vez que uma pessoa não tenha deficiência hormonal, eu utilizar doses de reposição, eu realmente não vou trazer nenhum tipo de benefício. Eu não vou trazer melhoria de performance, eu não vou trazer melhoria estética, porque eu tenho um indivíduo que tem hormônio numa faixa normal e eu vou manter esse hormônio numa faixa normal utilizando uma dose externa, mas que é uma dose suficiente para que o hormônio fique dentro do intervalo de normalidade e não passe para um nível chamado suprafisiológico. Então, dentro dos limites fisiológicos, independente se o valor de testosterona dentro da normalidade é de produção própria ou de uso externo, de uso exógeno, eu manter ali dentro da faixa de normalidade não vai me trazer qualquer benefício. Quando eu passo a um nível chamado suprafisiológico, aí sim eu posso ter um benefício adicional, relacionado tanto à estética quanto à performance. Porém, isso vai ser discutido em outros capítulos aqui no canal. Pensando em TRT e principalmente em lutadores, né? O que a gente vê? Talvez um apelo para o uso justamente de testosterona de alguma forma e que não caracterize uma TRT propriamente dita, mas sim um uso supraterapêutico para se ter certo tipo de benefício, né? O que hoje é feito no UFC? Amostragens aleatórias. Uma época era feito o exame de antidoping apenas no momento da luta ou próximo da luta, o que ficava muito fácil de manipular até onde eu poderia fazer uso desse hormônio para então parar e não ser pego no exame antidoping. Isso tem como ser feito um cálculo para esse tipo de coisa. Com amostras aleatórias, em qualquer momento, entre lutas, eu não sei quando eu vou fazer o exame, portanto eu não sei quando eu preciso parar. Talvez o caso de maior repercussão aí foi o caso do Anderson Silva no momento pós-lesão, onde ele acabou sendo pego com a utilização de um esteroide chamado durastanolona, que a gente não sabe a causa, né, o motivo que levou, que o motivou a utilizar aquilo, mas talvez uma aceleração no processo de recuperação da lesão que ele teve, ou mesmo uma melhoria de desempenho por ter ficado um tempo parado por conta da lesão. Coisas que a gente acaba não tendo como saber ao certo. O meu papel aqui, obviamente, é informar e trazer um pouco mais de informação para todo mundo. É claro que quando a gente vai pensar em utilização de hormônios, seja para finalidade terapêutica de reposição, como eu falei aqui, ou para qualquer outra finalidade, com a utilização em doses mais elevadas, o acompanhamento médico ele acaba sendo imprescindível. E esse acompanhamento, é claro, ele necessita de consultas médicas, não apenas vídeos informativos de YouTube, né? O que eu tinha para falar hoje é isso.
Eu espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, me seguir no canal e a gente vai ter aí semanalmente novos conteúdos. Eu vejo vocês por aqui.